Sakamoto Day e a engordada mortal. Meu Deus. Tsukiraya. Gente, vamos lá nos vídeos do Tsuki, deixa o like, por favor, se inscreve no canal dele. Deixa o like lá no... O menino faz um bom trabalho. O menino Quando ele trabalha, né? Quando ele trabalha, ele faz um bom trabalho. Então vamos lá, bora apoiar. Então vamos estar apoiando. Ele nem vai spamar tanto, porque ele posta uma vez a cada 2, 3 meses. Ele vai ficar recebendo notificação direto. Porque ele não posta vídeo, então tá vídeo certo. por ano, então tá tudo certo, gente. Mentira, gente, ele tá melhorando, É isso mesmo, rapaziada. Estamos aqui mais uma vez para continuar a história do pai de família mais bolado dos animes. Pode entrar, Lloyd de Spy Family! Ah, não. Era o outro pai. Ah, pera. De novo. Sakamoto de Sakamoto Days. Inclusive, pensei que ele ia brincar com um pai de Fullmetal. Curiosidade, quem será que venceria num X1 honesto no seu auge? Lloyd ou o Sakamoto? Pra todo mundo aí que faz power scaling de animes, faz um favor pra mim aí, mano. Tira o farelo de cheetos da mão e digita nos comentários pra mim ficar sabendo. Afinal, vocês são os estudados sobre isso. Enfim, vamos continuar da onde a gente tinha parado, que foi com Sakamoto e seus novos funcionários descobrindo que a cabeça dele estava a prêmio pela bagatela de 1 bilhão de mil-réis. E por conta disso, é se imaginar que a partir de agora vão aparecer vários assassinos tentando matar o Sakamoto. O que é literalmente o que acontece. Pois no episódio seguinte, logo de cara, a gente vê o Shin e a Lu discutindo porque a Lu simplesmente é a pior funcionária que eu já vi na face da Terra. E olha que o Dara trabalha pra mim, galera. Então, vamos lembrar que esse cara aqui é uma vergonha no trabalho. Ô, mulher, tu colocou água sanitária no freezer? Sim, ué. Pra beber mais tarde. Enquanto eles estão discutindo sobre o péssimo trabalho dela, o Sakamoto aparece pra apaziguar as coisas. Até que do nada, simplesmente entra o Sakamoto na loja. E lá os dois começam a pôr um pro outro. E aqui a gente descobre que esse Sakamoto era o antigo parceiro dele, o Nagumo. E sim, esse cara se transformou no Sakamoto. E o motivo disso é que ele é um mestre dos disfarces. E eu descobri que ele pode copiar a aparência de alguém instantaneamente. E não só a aparência, como a voz também. Ou seja, ele tem o poder perfeito pra aplicar golpes. Se ele chegar aqui no Brasil, o cara vira o novo urubu do Pix. Mas o Nagumo não foi matar o Sakamoto, mas sim avisar ele sobre a recompensa na cabeça dele e que vários assassinos vão atrás dele pra matar ele. E até chegou um na hora fantasiado de psicólogo e ameaçou matar o Nagumo com um cortador de pizza. Esse negócio não funciona nem pra cortar a própria pizza. Imagina pra matar alguém. Esse pior que é verdade. É o sempre você tem que cortar. Mas ele tinha colocado uma câmera na caixa da pizza, onde tem um monte de gente numa sala assistindo tudo que aconteceu. E essas pessoas são de um grupo de assassinos chamado de Don Dekai. Mas o Sakamoto vê essa câmera e logo dá um recado pra ele. Lá pra Praça da Matriz, meia-noite. Eu vou com 38 e você vai com 38. Quando o sino da igreja bater meia-noite, aí sim, aí nós dois vamos nos desmantelar. Os assassinos chegam na conclusão de que a melhor forma de pegar o Sakamoto é numa situação que ele esteja mais vulnerável. Coisas que o Sakamoto e seus funcionários já sabiam. Então eles não iam ficar dando mole. O único problema é que ele esqueceu que tinha marcado de ir num parque de diversão com a filha e a esposa dele. Aí e assim, o Shin e a Lu vão junto pra proteger eles. E como é esperado, não demorou muito pra começar a aparecer os primeiros assassinos. E agora eu quero que vocês tirem uma dúvida. Quem vocês acham que vai dar mais trabalho pra eles? O cara com uma roupa de faxineiro ou um cara com cabelo todo estiloso e várias cicatrizes no corpo? Se você respondeu o cara com roupa de faxineiro, parabéns, amigão. Você é um idiota, porque obviamente o faxineiro não ia conseguir derrotar ele. Parabéns, amigão. Eu achei que o anime ia dar uma... Tá ligado? Apresentar um que é o óbvio e aí vai ser o outro. Mas eu fui chamado de idiota de graça aqui. Beleza. Fomos enganados! Menos de um segundo. Mas o outro assassino consegue entrar na mesma montanha russa que ele sem que ninguém perceba ele. Porém, a Lu descobre que ele era o assassino com o poder do preconceito.
O cara de cabelo prateado tá bem suspeito. Dá pra saber que ele treta só de bater o olho. Não julga os outros pela aparência. E quando o Shin descobre que ele era o assassino, ele simplesmente se solta da montanha-russa junto com o cara pra lutar com ele. E assim os dois ficam lá de papinho, até que do nada o carrinho da montanha-russa acaba passando de novo. E pra desviar, o Shin acaba pulando. Só que aí foi que ele se ferrou, pois o assassino joga uma faca envenenada na perna dele. Rápido. Faca. Mentira. Aqui já era pra tu, meu bom. Esse meu veneno ultra poderoso é capaz de matar 22 elefantes em 10 segundos. Aí ele se ferrou porque ele não é um elefante. Fudeu, moleque. Exatamente. Porque eu não sou um elefante. Só que mesmo o Shin ficando com os olhos estralando e com muita dificuldade de enxergar, ele consegue se tacar da montanha-russa com o cara de novo. Só que dessa vez caindo num palco no meio de uma apresentação e roubando Caiu uma no fantasia de coelho. E ele faz isso porque o Sakamoto tava lá com a sua filha assistindo toda a apresentação. E assim, ele começa a dar as instruções pro Shin lutar, fazendo ele dar um cacete no cara, mesmo com a visão toda fodida. Só que mais importante do que simplesmente derrotar o assassino é que ele fez a filha do Sakamoto feliz. Mas sem descanso pros nossos CLTs. Porque a gente vê que logo em seguida tem agora uma dupla de assassinos querendo pegar eles. E eu acho muito bom que literalmente acontece isso aqui no anime. Aqui não é um bom lugar pra cometer assassinatos. Chegamos, Que pena. A casa mal assombrada. Agora aí é. E, obviamente, os assassinos aproveitaram da situação pra pegar eles. Sendo que um desses assassinos é o Boiled. E ele tinha um motivo mais pessoal pra ir atrás do Sakamoto, que é simplesmente porque quando eles eram jovens, ele era um cabaço e o Sakamoto não. E ele consegue emboscar o Sakamoto e separar ele da galera, que enquanto isso tava lutando contra a mulher, onde a Luz simplesmente acha que é uma ótima hora pra encher o cu de pinga. E aqui a gente descobre que ela é que nem o nosso mano Rock Lee, pois ela usa um estilo punho bêbado pra dar um cacete na mulher. Porém, o Shin acaba sendo pego pelos capangas dela e amarrado numa mesa, onde essa mulher fala que se a cada 10 segundos a Lu não acertar um golpe nela, os seus capangas vão dar um outro poder pro Shin, o poder de se dividir no meio. Só que com uma pequena desvantagem, que ele nunca mais vai poder voltar ao normal. E a solução que a Lu acha pra esse problema é bem simples: beber ainda mais. E por mais que eu queira julgar essa decisão, eu não tenho muitos argumentos. Afinal, quando ela tava prestes a socar a mulher e parou o soco no meio do caminho, a mulher deu tudo a entender que ela tinha ficado pistola porque ela se segurou no meio da luta. Mas não, muito pelo contrário, ela na real gostou pra cacete e assim virou basicamente a melhor amiga da Lu. E é muito boa a reação dos capangas É assim dela que faz quando amizade percebe hoje em que não dia, vão mais gente. poder partir o Shin no meio. Quer dizer que eu tô salvo? Mas após isso, a gente vai pra luta do Sakamoto, Divertido. onde ao contrário do que a gente pensava, o Boiled começa a amassar o Sakamoto na porrada. E ele fala que nesse estado que o Sakamoto tá, ele não tem a menor chance de ganhar essa briga. E ele prova isso dando um Os soco incertos, que cara. manda o Sakamoto voando pra parede. Mas é aqui, meus amigos, que a gente vê ele, o Sakamoto magro. Ué? E é muito engraçado que por algum motivo ele tá sem o bigodinho dele, sendo que ele Como tava assim? com o bigode dele há um segundo atrás. Não faz nem sentido O ele bigode perder o voltou? bigode. Ué? Já morreu? Tô decepcionado. Calma lá, moleque, tô quase, pera aí. Agora sim, fiz o bigodinho e meti um cagão pra perder o peso. E moleque, depois disso, Cinema. o Sakamoto simplesmente manda o jab nele e faz os dois saírem voando diretamente pra roda gigante. E com Mas essa ele ficou magro mesmo? simples surra que ele tomou, o Boiled aceita a derrota dele. Porém, não dá pra ganhar todas, pois quando o nosso homem tava comendo um pãozinho bem de boa falando sobre a recompensa dos assassinos, uma certa pessoa acaba ouvindo isso. A mulher do Sakamoto. E como vocês devem lembrar, ela tinha mandado Mulher um papo que foda. se ele se envolvesse com essa vida de assassino de novo, Divórcio. Que isso, cara?
Como quem tem cu tem medo, Que o isso? Sakamoto começa a explicar pra ela que ele não contou pra ela antes pra não deixar ela preocupada. E quando ela ouve isso, ela já mete o pau na mesa e fala que além de não matar ninguém, a outra regra da família é nada de segredos. E assim, o nosso pai de família promete que vai resolver as coisas sem esconder nada pra ela. E depois disso, a primeira coisa que eles fazem é tentar descobrir onde é a sede do Dodenkai, pra assim descobrir quem colocou a cabeça do Sakamoto a prêmio e fazer essa pessoa cancelar a recompensa. E a forma que eles fazem isso é indo até uma locadora. Mano, a onde gente tem todos que os gravar filmes um são de- vídeo memes separados pelo Tsuki. Tsuki precisa mandar a pasta de insert dele pra gente. Ele precisa. Não, a gente precisa gravar aquele vídeo. Memes separados pelo Tsuki. Parte de informações sobre o mundo do crime. E lá, o Sakamoto mete a festa do Japa no meio do filme. Mas assim, eles se infiltram no prédio dos assassinos. Ele ficou gordinho de novo? Porém, quando eles chegam lá na sala principal, onde estariam eles, simplesmente tá todo mundo morto. E não só isso, pois o amigo do Sakamoto, o Nagumo, tá no meio disso. E isso aqui acontece. Ele passou com todo mundo. Todos os figurões da Dondekai, incluindo o chefe, foram mortos por mim. E Sakamoto, vai me desculpar, mas eu também vou ter que te matar. Nossa, top amigos. Pois é, rapaziada, infelizmente o Shin morre que nem merda. Ou não, porque Mentira! a faca era de brinquedo. E depois disso, o Nagumo diz que tinha um assunto a tratar com a Dondenkai. Mas aí, quando ele chegou na sala, geral já tava Caraca, escolhendo foi? o número da camisa que ia jogar no timão. E quando o Sakamoto pergunta qual assunto era esse, ele diz que ultimamente estava morrendo muitos assassinos, mais do que o normal. E que todas essas mortes começaram a acontecer logo após a recompensa que colocaram na cabeça do Sakamoto. E pra finalizar, a gente também descobre que o Nagumo trabalha numa agência chamada Order, que é basicamente uma linha Nagumo é o de nome elite de de mercado. assassinos que mantém o mundo dos assassinos em equilíbrio. Que também que o Sakamoto foi desse grupo. Mas bom, depois disso tudo, a galera volta pra loja e segue sua vida normalmente. Isso se você considera normal, a cada 5 minutos aparecer um assassino pra te matar. E por conta disso, eles começaram a pensar em reformar a loja. Onde pra arranjar o dinheiro pra fazer isso, o Shin dá a ideia deles irem pra um campeonato de paintball, que vai ter um prêmio de 1 milhão pra quem ganhar. Só que pra variar, Caraca. aparece mais um assassino. Mas esse tem uma pequena Mano, diferença, que ele compartilha que é o QI isso que eu tô com uma vendo, cara? porta. Pois quando ele chega falando que tava procurando o Sakamoto, ele fala simplesmente: putz, meu rei, não faço a menor ideia de quem seja esse cara. E assim o moleque simplesmente aceita isso e vai embora. Mas antes dele ir embora, ele dá aquela mendigada nervosa pra ganhar um pouco de comida. Porque além de burro, Parece ele ainda um Gon. é pobre. Ele tá olhando. Bota um prato de comida aí pra mim. Bota um prato de comida pra mim. Bota um prato, mano. Bota um prato de comida. Não, como assim? Como assim? Você vai me negar um prato de comida, velho? Eu não acredito que você vai me negar um prato de comida. E bom, justamente por ser um pobre fudido como ele é, ele acaba decidindo participar do campeonato também. Só que óbvio que o imbecil não ia ter lido as regras, que dizia bem especificamente que precisava ter pelo menos 2 pessoas pra participar. E assim, mais uma vez, ele já começa a mendigar pro Sakamoto e pro Shin de novo pra entrar no time deles. O que apesar deles aceitarem por dó, eles já pensam na hora que o cara só vai atrasar eles. Até que do nada, o moleque faz isso aqui. Sou foda! E vendo isso, o Sakamoto e o Shin também começam o seu massacre family friendly. E tudo corria muito bem, até que a porra da Lubebaça chama o Sakamoto pelo nome completo. Onde o moleque, meu escutando Deus. isso, usa os 2 neurônios que ele tinha e percebe que ele meu foi enganado. Deus. E assim ele já saca sua arma de verdade e dá um tiro de raspão na mão do Sakamoto. Porém, dando a chance deles fugirem. Só que tem uma coisa sobre esse cara, que além de ele ser um sniper, ele usa balas que ricocheteiam. E pra piorar, ele tava muito longe do Shin pra ele usar sua telepatia pra encontrar ele. E assim o moleque começa a atirar neles enquanto eles fogem pelo bairro inteiro. E mesmo Meu atirando Deus. neles, ele começa a se pagar de vítima pra todo mundo, falando com eles pelo fone de ouvido que vai matar o Sakamoto pra provar que ele era um assassino foda. Pois ele tinha sido demitido do seu emprego por não saber fazer mais nada além de usar a sua sniper. E tipo, o moleque ainda tá reclamando que foi demitido. É basicamente a mesma coisa que você querer ser youtuber e só saber fazer videozinho de animezinho.
Aí é foda. Ou Pior react, que isso é né? fazer Mas o de Shin react ouvindo só. isso, O react, ele já é. manda Isso daí é discurso foda. do jutsu Aí pra não, ele. não Além tem do como. mais, o que os outros pensam ou deixam de pensar a seu respeito não tem importância. É que o único que tem que acreditar na própria força é você! E o Shin deu esse grito de propósito pra assustar o moleque. E assim fazer os pensamentos deles ficarem mais fáceis de ser detectados. E com isso, o Sakamoto já chega destruindo o rifle dele com uma fucking pedra. É o Sakamoto, né? E depois disso, eles acabam ganhando o campeonato. Onde na hora de entregar parte do prêmio do moleque, eles deram tipo 10 centavos pra ele. Ah, já foi o que ele imbecil mereceu mesmo. tinha destruído o bairro todo com os tiros de É ricochete dele. Mas assim, voltando pra loja, a Lu e o Shin já estão brigando de novo. Onde apesar do motivo da briga iniciar por um motivo bobo, no caso da Lu ficar usando o avental do Shin em vez de usar o avental dela, ela consegue jogar na cara do moleque que não consegue se sentir tranquila perto dele, porque ele fica lendo a mente de todo mundo. E ainda diz que o poder dele é poder de pervertido. E eu acho extremamente justo, é inegável isso. Mas assim, ele ouvindo isso, ele sai da loja na maior bad vibes do ele mundo. ficou muito E bom, triste, eu não sei se vocês coitado. acreditam em karma, mas logo depois do Shin sair, aparece os Amongos sequestrando ela. E eles sequestraram ela porque ela tava usando o avental dele. E quem diria que alguém tava certo na discussão, né? Mas, mano, eu também acho muito bom que enquanto os caras estavam levando no carro ela, eles estavam basicamente tendo esse diálogo. Ô, mano, eu fiquei meio sem graça de falar pra tu na hora, tá ligado? Mas, tipo, eu acho que tu pegou a pessoa errada. Deixa eu ver aqui, pera. Aqui na foto ele tem cabelo loiro. Aqui o cabelo é... Ah, pode ter pintado, né? Calma, deixa eu ver outra coisa aqui, peraí. Aqui na foto é um homem, beleza. E aqui é... Ah, pode ter transicionado, né? Puta Muitas que possibilidades. pariu, peguei a pessoa errada, viado. Mas mesmo descobrindo que eles pegaram a pessoa errada, eles decidem levar ela de qualquer jeito. E assim meteram o migué que ela era ele. Mas até aí tudo bem, porque aparece o Sakamoto e o Shin verdadeiro pra salvar a Lu. Onde o Shin pula no teto do carro e um dos Amongos sobe também pra tirar um X1 lendário contra ele. Mas é aqui que eu tenho que dar uma triste notícia pra vocês. Porque os Amongos não são Amongos de verdade. Bom, pra quem tava esperando uma luta épica, cara. eu sinto informar que o cara só fica invisível. E assim ele taca o Shin pra fora do caminhão e fura o tanque da moto do Sakamoto, fazendo os dois ficarem pra trás. Mas o Shin já sabia exatamente pra onde eles iam, pois ele explica que aqueles caras são de um lugar chamado Labo, que é uma instituição de pesquisa ilegal, e também o lugar onde ele cresceu. E o lugar onde essa instituição fica é debaixo de um museu, onde que é meio óbvio que pra entrar o Sakamoto ia ter que lutar contra um fudendo dinossauro. Mas bom, depois de dar um cacete no T-Rex, eles conseguem entrar na Labo, onde falando com os cientistas, eles descobrem que o antigo chefe de lá tá preso e que o lugar foi tomado por um grupo de assassinos, onde o chefe deles é ninguém mais e ninguém menos que um viado. E que nesse grupo também existem assassinos responsáveis por cada andar na Labo, coisa que o Sakamoto e o Shin nem precisam procurar muito por eles, pois o primeiro deles já aparece na mesma hora e mete uma vacina contra tétano no pescoço do Shin. E basicamente esse é o poder desse cara, vacinação. Assassino sim, negacionista nunca. Só que essas vacinas dele causam um efeito estranho nas pessoas. Por exemplo, essa que ele colocou no Shin faz ele falar de trás pra frente. Então o moleque fica basicamente o episódio inteiro assim. Então não é vacina, né? E pra piorar também, É uma ele consegue poção. dar uma picada no Sakamoto, o que faz ele não saber mais diferenciar entre os amigos dele e os inimigos. Então, quando ele tentava bater no cara, ele acabava batendo no Shin. Só que aí, descobrindo isso, o Sakamoto só tenta bater no Shin e dar um botadão nele. Mas, infelizmente, as coisas não são tão simples assim, porque pra ele mesmo, o cara usa a agulha da bomba. Joelhos, orando também, blindão, blindão. E durante a luta inteira, esse maluco ficava falando que o poder do Shin era inútil contra ele. Então, pra calar a boca dele, o Shin fica na frente do maluco, enquanto o Sakamoto fica pensando quais golpes ele ia dar, dando tempo do Shin desviar, e assim eles trituram o cara na porrada. Mas enquanto isso, a luta tava presa com o antigo chefe do lugar,
Oi, Silvilari, eu assisto os vídeos de vocês há 180 milhões de anos. Caraca, essa é a primeira vez que estou na live de vocês. Muito obrigado, Pô, cara. 180 milhões de anos e é a primeira vez na live. Ai, paizão, Ai, não tem tá como defender, não. Não tá compensando. Não tá compensando, não. Quer dizer, compensou 5 contos, A obrigado. gente descobre que foi ele que deu o poder pro Shin e que ele foi basicamente um pai pra ele. E também que depois de ganhar o poder, ele começa a ser evitado pelo cientista, porque ele simplesmente lia os pensamentos de todo mundo e falava em voz alta. Ih, galera, a tiazinha acabou de peidar disfarçada para ninguém ouvir. Poxa, não fiz isso não. Ih, bem que eu tava sentindo um cheirinho estranho. E o careca tá pensando em... Ué, ô chefe, o que é esse tal de sexo? E quando ele viu o Shin arrumando problema por causa do seu poder, o chefe começou a achar que o poder não valia a pena. E assim, ele queria curar o Shin daquilo. E enquanto isso, o Shin, por outro lado, só queria provar que o poder era bom sim. Pois ele tinha visto o quanto o chefe tinha se dedicado daquela pesquisa. Então, quando o cara fala pro Shin que ele ia tentar curar ele, o moleque só ficou pistolaço e fugiu pra nunca mais voltar. E é justamente por isso que o Shin ficou tão sentido quando a Lu falou mal do seu poder. Mas, depois disso, o cara fala que tinha como ter se soltado o tempo todo. Ele só não quis. Mas agora ele tinha um bom motivo, que era ver o Shin de novo. E também, além disso tudo, Olha a gente vê aí. que além do Sakamoto, tinha mais 2 assassinos que tinham acabado de entrar nesse prédio. E estavam já lutando contra o cabeça de viado. E esses 2 assassinos são da Order. Só que enquanto isso tudo rolava, o Sakamoto e o Shin estavam A correndo ordem pelo para meu pau. Do Neida. Até que do nada o chão abre fazendo o Sakamoto cair, mas conseguindo dar uma bica no Shin antes pra ele poder continuar. E onde o Sakamoto caiu, você me pergunta? Literalmente em cima do viado. Onde os caras parece que esquecem que tava enfrentando o líder do grupo de assassinos e começam a trocar mó papo. Afinal, os caras eram antigos colegas de trabalho. Oi, e aí Sakamoto, quanto tempo, mano? Fiquei sabendo que tu pediu as contas da firma. Pois é, né? Ô, mas e aí, mano? Por que nós não marca de dar um rolezinho que nem nas antigas, tá ligado? Sair aí, matar umas 55 pessoas. Pô, mano, vai dar não. Minha mulher não deixa. Mas sem tempo pra conversas, porque o maluco Mulher deixa levanta mais, e né? começa a Depois que transformar casa é o foda. corpo dele inteiro em armas. E assim ele acaba falando que o Sakamoto foi a única pessoa que conseguiu tocar naquela pessoa. E que por isso ele tem que dar um pau nele e levar ele direto pra ela. E enquanto isso, o nosso mano Shin acaba topando com o moleque invisível de novo. Ou seja, é hora dos revanche. X1s. Pois na hora que o Sakamoto chega, os amigos dele simplesmente metem um tamo junto, leque, depois nós se fala. E pra começar, vamos falar do X1 do Shin, onde o moleque é esfaqueado em 10 segundos de luta. Porém, Aí ele se tá aproveita foda, hein, disso Shin? pra tocar a mão com sangue no moleque, facilitando pra saber onde ele tá. Só que pra nossa surpresa, ele não tinha feito aquilo pra ele mesmo ver o cara, mas sim porque o Heisuke tava lá também e desce logo uma bala nele. Só que mesmo o cara tomando um tiro em cheio e o Heisuke descarregando o pente nele, o cara aproveita da destruição dos tiros pra se esconder e jogar um cano invisível no Gente, Heisuke. um Onde assim tiro ele revela derrubou que uma aquele poder ponte. não era E dele, o cara não mas sim morreu? a roupa, que ele acabou enrolando ela no cano pra pegar ele de surpresa. Onde pra ele finalizar Que o cano? Heisuke, o cara ainda vai lá e dá mais uma facada nele. Porém, Olha, mesmo estando meu todo Deus. fudido, o Heisuke ainda faz isso. Aê, moleque, tu tem que ser muito burro pra virar as costas pra um sniper de elite que nem eu. Caralho, eu acho que errei. Ai, morri. Mas ele não errou esse tiro, pois na verdade ele tava Foda. mirando no sistema de incêndio pra fazer a água mostrar exatamente onde o moleque tava e dando a oportunidade perfeita pro Shin finalizar ele. E assim a gente volta pro Olha aí, Sakamoto, não morreu de tiro, onde a mas gente morreu de chute. descobre que esse cara todo esquisito É é isso. basicamente imortal. Afinal, não importava o Hã? que o Sakamoto fazia, ele sempre levantava como se não fosse nada. E o Sakamoto, vendo isso, chega na conclusão que, se ele é imortal, então não tem risco de eu matar ele. E depois de perceber isso, o cara se joga com ele na frente de um metrô. E pra melhorar ainda mais, ele aparece de novo. O Sakamoto magro. Onde o moleque, percebendo que ele agora tá poucas ideias, ele desiste de levar o Sakamoto pra aquela pessoa. Ele tem Só tenta se transformação livrar dele anime. jogando ele pra fora do metrô. E é assim que rola uma das cenas mais engraçadas desse anime. Achei que eu fosse morrer, hein? Mas tá de boa. Se aquele Sakamoto fosse bom mesmo, ele sobrevivia ao atropelamento de um trem e voltava pra cá pra me buscar. Senhores,
Eu me caguei. E, mano, o moleque vendo isso, ele simplesmente entra em desespero e começa a atacar os passageiros do metrô do Sakamoto, enquanto mandava ele se afastar. E, enquanto isso, o Sakamoto catava todo mundo e colocava sentadinho com mau cuidado. E quando ele chega perto do cara, ele mete um picudão pra dar um fim na luta. Nonsense. Porém, durante essa luta toda, esse cara falou pro Sakamoto que, por precaução, ele já tinha instalado um sistema de autodestruição no laboratório e que o lugar todo ia desabar em 10 minutos. Onde até que seria de boa pro Shin e a Lu fugirem, mas eles queriam tirar todo mundo de lá antes. E é aqui que rola o reencontro emocionante do Shin, tanto com a Lu, que pede desculpas pra ele por ter falado do seu poder, quanto com o chefe. Porém, antes de ele falar coisas fofinhas um pro outro, eles têm que dar um jeito de não morrer e saber exatamente onde eles estão. Só que enquanto o Shin tava correndo pra salvar mais pessoas, ele topa com uma pessoa específica, e isso acontece. Viu isso aí, leque? É o que vai acontecer se tu pescar o cu. Eita, caralho. E bom, esse cara é a tal pessoa que o cabeça de viado falava. Além de ser também o responsável pela morte dos assassinos recentemente. E o que ele fez aí foi só mandar o Shin mandar um salve pro Sakamoto. Mas bom, depois disso, a gente vê que eles conseguem tirar todo mundo do laboratório. Onde os mesmos cientistas que antes se afastaram do Shin pelo poder dele, agora estavam agradecendo por ele ter salvo a vida de todo mundo. Eu consegui provar que o poder que o chefe me deu era útil. Agora tá todo mundo me elogiando e me agradecendo. Tirando o careca, ele ainda tá pensando em sexo. E assim, após a gente finalizar o arco do Shin, a gente vê eles batendo um rango em uma lanchonete, até aparecer do nada um parente da Lu, dizendo que tava ali pra levar ela de volta pra casa. Pois depois da morte dos pais dela, a máfia estava sem o líder. E além disso, a Lu ainda fala que esse cara é gamado nela desde que eles eram novos. E tipo assim, mano, ela é a tua parente, porra. Incesto. Mas é óbvio que o Sakamoto e o Shin não iam deixar ele levar ela. Então ele propõe uma forma de decidir quem vai ficar com a Lu. E essa forma é nada mais e nada menos que o tigrinho. Porrada. Pois os caras vão literalmente jogar num cassino, onde quem tivesse mais fichas no final venceria. Só que é aí que tem um problema, pois a Lu fala pra eles que aquele cara nunca foi muito forte fisicamente, mas sempre foi o John Cérebros. E que só por conta disso que ele conseguiu um cargo muito alto na máfia. E como se isso não bastasse, nenhum dos três sabia as regras básicas de jogar num cassino. Só que os nossos CLTs dão aquele jeitinho com o Shin usando sua telepatia e o Sakamoto a sua força pra roubar nos jogos. E quando chega a hora deles contarem as fichas, o vencedor é ninguém, pois eles tinham empatado o jogo. E por isso, o parente incestuoso da Lu sugere um jogo de cartas pro desempate. O problema é que quando só tava sobrando o Sakamoto e ele na última jogada, e o Sakamoto ia ganhar, os capanga do moleque aparecem falando que eles eram da máfia, e que se eles queriam alguma coisa, eles iam pegar a força. E também eles falam que eles estavam cansados do jeito desse moleque resolver as coisas na máfia, e por isso que estão traindo ele. Então, pra escapar dessa situação, o moleque faz isso. Aí, rapaziada, é o seguinte: quem atirar em mim é gay. Filha da puta, usou a técnica secreta. Com isso, o Sakamoto consegue usar uma brecha pra solar geral. E assim, ele sai do vencedor e o moleque desiste de levar a Lu. Mas outro detalhe dessa disputa que eles tinham feito é que caso eles perdessem, eles entregavam a Lu. E caso eles ganhassem, o moleque ia dar informação sobre quem tinha colocado a cabeça deles de recompensa. Onde ele diz quem colocou a recompensa na cabeça deles. E foi justamente aquele cara que fez quase o Shin se cagar. E ele também diz que esse cara tinha acabado de matar mais de 4 condenados à morte que eram muito perigosos. Só que aí que tá o pulo do gato, porque na verdade ele só forjou a morte desses criminosos. E que agora eles já estavam no Japão indo atrás do Sakamoto e da sua turma. E é assim que eu finalizo o episódio 11 de Sakamoto. E junto com ele, é assim que esse vídeo acaba chegando no seu fim. E pois é, amigos, essa temporada foi dividida em 2 partes. Já virou meio que mania dos animes começar a dividir os animes na metade. Sim. Mas eu não vou mentir que eu prefiro assim, porque pelo menos preserva a qualidade do anime. E faz 2 vídeos, né? Só que caso vocês... Não vai fazer um vídeo de 40 minutos, você faz 2. Quero ver mais coisas do Sakamoto aqui no canal. Gostei. Vamos assistir, eu achei legal. Em off, não é com vocês não. Assisti aqui em casa sozinho. Ó, o último que a gente viu do Tsuki, a gente já assistiu. É To Be Hero X. A gente já assistiu To Be Hero X. É muito bom, hein? Bom anime. Valeu a pena. Bom anime. Gostei. Obrigado por ter assistido. Até o próximo vídeo e valeu!